Então são esses irmãos, Deus abençoe. Eu quero, sem mais delonga, estar convidando os irmãos para nós estarmos abrindo as nossas Bíblias no livro, a carta do apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses. O capítulo é o capítulo de número 2, e o versículo 1 e o versículo 3. Aí nós vamos fazer uma outra leitura também, no capítulo 4, no verso 1 ao 3, da primeira epístola, da primeira carta do apóstolo Paulo, também ao jovem Timóteo, ao pastor Timóteo, tá? Então, o primeiro texto, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao verso 3, depois nós vamos pular lá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, ok? Glória a Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Fabinho está conosco, né, Fabinho? Deus te abençoe, viu? Você é muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reencontro com Ele, né, ou a nossa reunião, por isso que está a nossa reencontro, né, porque é a nossa reunião, está na Bíblia assim, viu, nessa versão aqui, com Ele, reencontro com Ele, rogamos, não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Você vai ficar atento aí com esse texto bíblico aí, tá? Fica atento. Agora o versículo 3, ainda em 2 Tessalonicenses. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão, aqui já é Timóteo, tá? Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Preste atenção e grave isso aí na sua cabeça. Doutrina é ensino, tá? Ensino sistematizado, né? Então, ensinos de demônio. Preste atenção nisso aí. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, falsos, né? Mentirosos, que têm a consciência cauterizada, pessoas que cauterizou a consciência, né? E proíbem o casamento e consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Glória a Deus. Amém? Então nós temos lido esses dois textos, que são textos de referência, para basear a nossa palavra nesta noite, né? Aquilo que nós estaremos compartilhando com os irmãos, daquilo que Deus colocou no nosso coração, para nós estarmos compartilhando com os irmãos nesta noite. Eu quero falar, irmãos, como eu havia mandado a mensagem para os irmãos, sobre a apostasia, um sinal do arrebatamento. Diga comigo no 3, 1, 2, 3 e... apostasia, um sinal do arrebatamento. Glória a Deus. Apostatar-se é separar-se, abandonar-se da fé. Em outras palavras, em miúdo assim, o significado da palavra, ao pé da letra, é apostasia é sair, não é? Sair. Quando eu saio de algum grupo de pessoas, de algum convívio, eu estou me apostatando. Então, estava vendo o significado do sentido, que quando nós ouvimos falar sobre apostasia, já pensa em uma palavra pejorativa, depende do contexto. Se, por exemplo, uma pessoa sair das drogas, ela está apostatando, ela saiu. Apostatar é sair. Então, se ela sai das drogas, ela está apostatando, saindo daquele convívio. E se ela vai para a igreja, se ela vai servir a Deus, então essa palavra apostatar é positiva, porque ela está saindo das drogas, apostatando das drogas e vindo servir a Deus. Então, apostatar no contexto cristão, evangélico, é deixar a fé, é sair do convívio da comunidade para um outro lugar, não é? Então, nós vamos falar sobre isso
nesta noite. A apostasia é um sinal do arrebatamento. Irmãos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a Bíblia, ela deixa muito claro sobre os sinais que concerne, que fala a respeito do retorno de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, ela serve a Deus numa esperança de um dia morar no céu. Diga graças a Deus por isso. Nós servimos a Deus na esperança de morar no céu. Amém? Todos nós que viemos para a igreja evangélica, que viemos, ouvimos a palavra de Deus e viemos servir ao Senhor na igreja evangélica, nós viemos porque ouvimos que o Senhor tem promessa para nos salvar, para nos levar para o paraíso e não para o inferno. O inferno não foi feito para pessoas, o inferno não foi feito para homens e mulheres, o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para Satanás. Eu falo do lago de fogo, de verdade. Então o inferno não foi feito para nós, seres humanos. Agora, aqueles que não obedecem à palavra de Deus, infelizmente, o caminho é esse. A Bíblia fala de dois caminhos: o caminho que leva para a salvação e o caminho que leva para a perdição. A salvação é eterna, a perdição também é eterna. Então, se você escolher, com o seu livre-arbítrio que você tem, você escolheu o caminho para a salvação, é a salvação eterna. Então o céu, o paraíso foi feito para o povo de Deus, para os crentes, para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Me ajuda a pregar aí, me ajuda a ensinar, irmãos, para que você interaja comigo, e se Deus me der graça e inspiração, você vai ganhar com isso, porque eu vou ficar mais inspirado e vou me doar mais para você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, preste atenção, nós lemos um texto aqui, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3, nós encontramos o que diz: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando do quê? Da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando do retorno, do arrebatamento. A promessa foi feita. Jesus disse: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas eu vou preparar lugar. Eu vou organizar a situação, organizar as coisas, organizar o lugar. Quando tudo estiver pronto, quando os salvos estiverem salvos, então eu voltarei para levar vocês para estar comigo. Quantos dizem amém por isso? Então nós temos essa promessa de ir para o céu, para o paraíso, né? Então o Senhor, Ele foi preparar lugar. Aí Paulo pega e escreve para os irmãos de Tessalônica, que estava tendo problema de concernente com relação à vinda do Senhor Jesus, trazendo um sincretismo do judaísmo para o cristianismo e não dá certo. Então Paulo pega e escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, e aqui, exatamente aqui, ele diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso encontro com Ele, o reencontro com Ele, rogamos, não deixe que ninguém engane vocês. O apóstolo Paulo está trazendo aqui uma admoestação concernente ao engano, não é? As pessoas que são enganadas, as pessoas que são levadas pelo engano, elas correm o risco de apostatar-se da fé, de sair da fé original, do convívio. Não tem como servir a Deus fora da comunidade. Servir a Deus fora da comunidade cristã, da igreja de Deus, da igreja invisível, não é bíblico, é antibíblico. Não, eu vou servir a Deus particularmente na minha casa, eu vou servir a Deus do meu modo, do meu jeito. Não tem base bíblica para isso, não é? Então Paulo está dizendo aqui: olha, irmãos, concernente à vinda do Senhor Jesus Cristo, ela vai acontecer. Então não deixa que as pessoas vos enganem, para que você não se apostata dessa fé que uma vez foi te entregue, foi te dada, foi nos dada. Glória a Deus. Por que Paulo traz essa demonstração aos irmãos de Tessalônica? Porque eles estavam sendo disseminados uma heresia no meio dessa congregação. Estava disseminada heresia no meio desse povo, o povo de Deus, o povo cristão evangélico. Não é? E Paulo então diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá o que? A apostasia. Aqui Paulo vai falar sobre apostatar da fé, deixar a fé, não é? E por que as pessoas apostatam da fé? Porque elas ouvem alguma coisa,
contrária àquilo que elas ouviram antes. Por que ela apostata da fé? Porque ela deu ouvido a doutrinas, a ensinamentos, que são ensinamentos de forma diferente e que não é igual, ela foi ensinada onde ela está. Então ela começa a ouvir essas doutrinas e ela então sai daquela fé, daquele convívio, daquela comunidade e vai para um outro caminho, não é? E se ela sai para um caminho em que a doutrina foi criada pelos professores demoníacos, porque a Bíblia diz que tem demônios que são mestres, tem demônios que são professores, porque ela fala que a doutrina de demônios, então doutrina é um complêndio de ensinamento, certo? Então doutrina é um complêndio de ensinamento sistemático. Então existem muitos demônios que são professores, mestres, não é? Então as pessoas então deixam o que ela ouviu na igreja de Deus, na congregação de Deus evangélica, e começa a ouvir as doutrinas de demônios. Então ela pega, se desvia da fé e por um caminho que realmente está desvinculado à verdadeira palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho. Quantos estão entendendo até aí? Diga amém. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele então está advertindo os irmãos que antes do dia da vinda do Senhor acontecerá uma grande apostasia. Há muitas pessoas que estavam esperando a Jesus naqueles dias, né? Há quem diga que os estudiosos falam que quando a igreja primitiva, ela é dos pensamentos de alguns estudiosos, eles vendiam tudo o que tinham e distribuíam entre os irmãos, e aqui foi o comunismo, né? Isso aqui é comunismo bíblico. Então eles vendiam tudo e tinham tudo em comum, né? Então eles dividiam entre as pessoas os seus bens. Há estudiosos que dizem que eles faziam isso, primeiro, porque eles estavam muito alegres com aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Segundo, porque eles esperavam que Jesus iria voltar naqueles dias. Então esse pensamento, ele correu pela redondeza de Jerusalém e foi em outras regiões e chegou até a região de Tessalônica. Então eles esperavam que Jesus estava vindo e muitos estavam pregando, dizendo que ele já estava chegando e falavam isso com certeza. E o apóstolo Paulo então admoesta, ele diz: olha, presta atenção, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela será precedida de uma grande apostasia como nunca houve antes, não é? Então, esse, ao meu ver, isso aqui é eu que penso assim, a apostasia, ela é um dos grandes sinais do retorno da vinda do Senhor Jesus Cristo. Já houve apostasia no passado? Sim, nós vamos falar de algumas que aconteceu no passado. Houve muita apostasia no passado, né? Nos tempos interbíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, nós vamos ver muitos reis que foram apostataram da fé, se dobraram diante de outros deuses, né? E há reis que até ofereceram filhos em sacrifício a Moloque, a Dagon, a Astarote e daí por diante. Então nós vamos ver isso mais na frente. Mas então, apostasia é, de fato, no meu ponto de vista, um dos grandes sinais para o retorno do Senhor Jesus. Pastor, e o que isso tem a ver conosco? Por que a gente deve saber disso? Por que eu devo saber sobre sinais do retorno do Senhor Jesus? Eu penso que a Bíblia fala de sinais do retorno para que nós, como crentes, como servos do Senhor, ilimitados, possamos ser admoestados, despertados a estarmos nos pés do Senhor. Quanto está entendendo? Diga amém. Então nós somos despertados a estarmos mais e mais firmes e fiéis e santificados na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus. Buscarmos a santificação, buscarmos uma vida plena, uma comunhão plena, andarmos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos servir a Deus da forma que a palavra de Deus realmente nos pede para servir. Amém, meus irmãos? Então é isso. Então eu acredito que falar sobre esses assuntos é importante para que a gente possa ser despertados, não é? Então, se a gente sabe que os sinais estão falando que Jesus está voltando, a gente então é levado a se preparar, a gente é levado a se fazer um introspecto, né? Se examinar e cada dia mais a gente melhorar como cristãos evangélicos. Amém? Cristão evangélico tem que estar embasado dentro da Bíblia, da palavra de Deus, porque há muitos cristãos, movimentos que estão surgindo de cristãos que se dizem ser evangélicos,
mas que estão totalmente desvinculados dos evangelhos. Se não estão embasados nos evangelhos, então não é evangélico. Qualquer pessoa pode montar uma igreja, pegar o título de pastor, dizer, eu sou pastor e a minha igreja é evangélica. Você pode fazer isso. Mas, para ser considerada dentro do conceito teológico de igreja evangélica, tem que passar pelo crivo dos evangelhos. Se tiver fora, é herética, é heresia. Amém, meus irmãos? Vocês vão entender por que eu estou falando isso mais no final. Então vamos para frente aqui. Paulo escreve ao pastor Timóteo, na primeira carta, epístola, capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele diz assim, o Espírito diz claramente, quem é que está falando? O Espírito. O Espírito de quem? De Deus. O Espírito de Deus que está falando, não é? A ação do Espírito Santo é muito nobre, muito importante para nós. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode falar conosco e nos convencer da justiça e do pecado. Ninguém consegue convencer ninguém, por mais que possa falar palavras com retórica, palavras, bonitas, coloquiais e etc, não convence ninguém a não ser o Espírito do Senhor. Apenas o Espírito de Deus é capaz de convencer o homem da justiça e do pecado. Apenas o Espírito Santo de Deus é capaz de nos contristar de forma tão profunda que a gente se sente realmente um pecador que precisa do amor de Deus e do seu perdão e se arrepende diante dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos para frente. Então ele começa dizendo assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão. Abandonar é sair, portanto nós estamos falando de apostatar. Então apostatar é abandonar, é sair dessa fé que uma vez foi nos dada, como diz a palavra de Deus, a fé que uma vez foi nos dada. Então o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos. Sabe o que é espírito aqui? São anjos caídos, tá? A expressão espíritos aqui são anjos caídos, seres sem corpos. Por que espírito? Porque é sem corpos, são seres sem corpos. Os espíritos são espíritos do mal e espíritos do bem, chamado de anjos. Anjos, ou ángelo, é uma palavra grega para mensageiro, tá? Então os espíritos de Deus, que são anjos do bem de Deus, e os espíritos do mal são demônios, né, que acompanharam Satanás. Então ele está falando aqui de espíritos, são espíritos, demônios, espíritos que não são de Deus. Aqui ele vai continuar dizendo para frente, olha o que ele diz aqui, ó. Alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Aqui ele termina dizendo que esses espíritos são demônios, demônios que são professores, demônios que são filósofos, demônios que são mestres, e que coloca na cabeça da pessoa uma filosofia tão bem arquitetada que ela acaba abandonando a fé, ela acaba saindo do caminho, ela acaba deixando a fé, desacredita daquilo que ela acreditava. Eu vou trazer aqui, irmãos, alguns dados aqui eu recebi um dia desse, eu até falei que parece, não sei, um dia desse, vocês foram na escola, da França, fizeram lá uma pesquisa muito bem feita, e uma pesquisa que já vem sendo feita há muitos anos, e está aumentando o número de pessoas que não acreditam em Deus. Foi feita essa pesquisa na França agora, esse mês, dia 25 de agosto, do ano 2000 corrente, foi feita a pesquisa, e na pesquisa apresentou-se que 51% dos franceses não acreditam mais em Deus. Não acreditam mais em Deus, eram cristãos, mas não acreditam mais em Deus. Então isso é muito lamentável, não é? Então mais nós devemos olhar para isso, baseado no contexto bíblico, na palavra escatológica, né, de Deus, a palavra do Senhor, e a gente então acender a luz, ficar atento, ficar de sobreaviso, ficar, com os olhos abertos, acordados, porque esses são sinais perigosos, né? E são sinais que falam a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra difícil, muito poucos pregam sobre o retorno do Senhor. Por quê? Porque muita gente já não espera mais o retorno de Jesus.
Infelizmente, meus irmãos, muita gente não espera mais o retorno do Senhor Jesus. Não desejam mais o paraíso como desejava anteriormente. Não é? Devido o quê? Às doutrinas de demônios que estão sendo disseminadas no meio dos evangélicos, através das redes sociais, através da internet, através do YouTube, e etc, etc. Então as pessoas vão ouvindo e vão se enchendo daquilo, e daqui a pouco elas não sabem o que elas acreditam, quem elas são, para onde vão. Isso é muito perigoso. Então as doutrinas que são filosóficas, trazida por espíritos imundos que usam pessoas intelectuais inteligentes para convencer as pessoas de que elas estão erradas, de que o caminho que elas estão servindo não é um caminho correto, de que o Deus que elas servem não é o Deus verdadeiro, então isso aí está enchendo a terra. E pasme você, irmão, se você fizer uma pesquisa como eu fiz agora, e me assustei, o quanto tem de igrejas que se dizem evangélicas, mas que é uma verdadeira aberração. É uma verdadeira aberração. Nos preocupa muito, meus queridos irmãos. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos uma igreja que aceitamos qualquer tipo de pessoas. Eu nunca proibi de uma pessoa pecadora, de uma pessoa que usa droga, uma pessoa que homossexual, um traficante, enfim, um prostituto, uma prostituta. Eu nunca proibi de entrar nessa igreja e nunca vou proibir. Essa igreja é uma igreja inclusiva. Essa igreja é uma igreja que aceita qualquer pessoa entrar aqui dentro e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nós não temos discriminação, até porque a palavra de Deus não tem discriminação. O Senhor não discrimina a ninguém, o Senhor ama todos. Todos os pecadores foram amados por Jesus, por Deus, tanto que Ele prova esse amor que deu a sua própria vida para salvar todos. Para salvar o bandido, para salvar o traficante, para salvar o assassino, para salvar a lésbica, para salvar o gay, o homossexual, para salvar, enfim, para salvar todos. Agora, quando a pessoa vem e se converte, ela vai sendo mudada e convencida pelo Espírito Santo, e aquilo que é pecado vai sair da vida dela. É isso que a palavra de Deus diz. Não é verdade? Amém? Sim ou não? Quem está entendendo? Então nós somos uma igreja que recebemos qualquer tipo de pessoa, e a palavra de Deus vai sendo pregada com sabedoria, com entendimento, com profundidade, com unção, com direção de Deus, com a ação do Espírito Santo. Ele vai convencendo aquela pessoa de que a vida que ela está levando não está certo, que a vida de pecado que ela está levando precisa haver mudança. Então nós temos a igreja inclusiva. Pasme você, meu irmão, se você fizer uma pesquisa sobre as igrejas inclusivas, você vai ficar escandalizado. Você vai ficar escandalizado, e eu penso que esse é um dos grandes sinais, porque aqui está falando de doutrina, de ensinamento de doutrinas de demônios, que as pessoas sentindo coceira no ouvido, elas vão dar ouvido para aquilo, e vão receber e aceitar. E a palavra de Deus tem que receber ela e aceitá-la da forma que ela está e continuar da forma que ela vive. E não é esse o Evangelho. O Evangelho, ele é poder de Deus para a transformação daquele que crê. Se é poder de Deus, é o dínamo, é uma dinamite que explode, e ela explode de dentro para fora, então ela traz uma mudança dentro do interior, no âmago da alma, na consciência, na psique, no ser, e traz uma mudança que ela se exterioriza para fora, porque ela é poder de Deus para transformar a vida. Se o traficante, ele vem para a igreja, e ele aceita Jesus, continua traficante, ele de fato não foi bombardeado pelo poder do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo aqui, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos. Irmãos, há tanta mentira no meio evangélico, que eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Porque se você que tem estrutura teológica, que tem berço evangélico, que tem entendimento da palavra, está entrando em dificuldade de ver tanta mentira em nome de Deus, imagine o neófito. Imagine aquele que sabe muito pouco ou quase nada do concernente o evangelho. Está me preocupando muito.
É uma preocupação grande que está trazendo, porque há muitas mentiras em nome de Deus, de pessoas que se dizem evangélica, que botam o título de evangélico, mas se passar pelo crivo teológico da palavra do evangelho, ela é contestada. Se passar pela apologética cristã, ela é refutada, porque ela não está vinculada com os evangelhos, mas, portanto, é chamada de igrejas evangélicas. Preste atenção quanto isso aqui é interessante, é importante e é muito sério. Olha o que ele diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, falsos, que está pensando no dinheiro da igreja, que está pensando, sabe, são egoístas, gananciosos, avarentos, inimigos de Deus, e pensa que isso é novo? Não é, meus senhores e minhas senhoras, isso é antigo. Se nós formos olhar, é do tempo de Isaías, é do tempo de Elias, é do tempo de Jeremias, é do tempo dos profetas Ezequiel, profeta Ezequiel, é do tempo, é do Antigo Testamento. O homem sempre teve esse tipo de comportamento, meu querido irmão, mas agora isso se tornou mais ampliado, isso se tornou algo mais sério ainda, e nós precisamos olhar com cuidado, precisamos olhar analisando, para que nós possamos, irmãos, estar preparado e na defensiva sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, homens mentirosos, que têm a consciência cauterizada, sem temor, não tem nem remorso, não tem remorso de enganar, não tem remorso de ludibriar em nome de Deus. É um negócio, irmãos, meu Deus do céu, a palavra de Deus está sendo chacotada por muitos que se dizem evangélicos. É uma chacota da Bíblia, irmãos. Você já imaginou você entrar numa igreja evangélica com um pastor transformista? Espera aí, meu irmão, isso aqui é um negócio sério. Nós somos a igreja cristã evangélica dos apóstolos. Nós temos a palavra da verdade. Nós temos a Bíblia Sagrada e nós precisamos de estar atentos. Você é um cristão e você é também um protestante, um apologeta. Nós devemos defender a fé com apologia, com a palavra de Deus. Então, nós estamos vendo que está sendo assim, sabe, um negócio feio, um negócio esquisito, que está dando medo. O que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus, o que as pessoas estão fazendo com a Bíblia Sagrada. E isso Paulo já tinha demonstrado aos irmãos daquela época. E hoje se tornou muito mais forte, muito mais evidente, porque há muitas pessoas que são mentirosas, que se dizem mestres, mas elas estão sendo influenciadas pelos demônios, porque a doutrina vem dos demônios, como diz o apóstolo Paulo. O ensinamento vem dos demônios. Sabe quem que é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Que a Bíblia fala. Quem que é o pai da mentira? Satanás. Se Satanás é o pai da mentira, esses mentirosos vêm da onde? Dele. Esses que mentem em nome da fé, que mentem em nome da palavra de Deus, usando a Bíblia Sagrada, eles são o quê? Eles estão sendo influenciados pelo pai, pelo príncipe, pelo pai da mentira. É o que Paulo está querendo dizer aqui para nós. Isso é sério ou não é? Agora imagine, meus irmãos, nós sendo bombardeados por esse tipo de comportamento, de interpretação equivocada da Bíblia, desonesta, e os nossos filhos, e as nossas crianças, os nossos adolescentes, que estão crescendo no meio desse emaranhado todo, como é que fica? Como é que fica? Porque eles são filósofos, eles são
maquiavélico, eles são profundos naquilo que eles falam. Se você não tiver certeza da defesa da fé que você professa, você pode correr o risco de ser levado. Pode correr o risco de ser levado. Irmãos, pasme você, mas isso aqui é notícia. Isso aqui é notícia. Existe nos Estados Unidos, não sei se é nos Estados Unidos ou na França, uma associação que foi criada para pastores e padres que apostataram da fé, que deixaram de acreditar naquilo que eles pregavam. Para eles não ficarem sem lugar, criaram essa associação, tá? Para receber esses pastores e padres que não acreditam mais em nada, em Deus, que perderam a fé. Que perderam a fé. E isso é ou não é lamentável? Por isso Paulo diz: guarde a fé. A fé é o princípio de agradar a Deus. Se você não guarda a fé, se você não tem fé, você já perdeu o princípio de agradar a Deus. A Bíblia fala que convém que aqueles que se aproximem dele têm que se aproximar pela fé, porque sem fé é impossível. Então o primeiro passo para se agradar a Deus é a fé. Aí ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Irmãos, isso aqui é tão sério, isso aqui é tão sério, que a gente tem que parar e quebrar a cabeça com essa palavra aqui, ó. Achará fé na terra, ou seja, achará alguém agradando a Deus na terra? Pois se a fé é o princípio de agradar a Deus, então achará alguém agradando a Deus na terra? Isso é sério, porque quem disse isso foi Jesus. Quando Jesus estava falando com o seu povo, e de repente ele fala de uma parábola, ele fala de uma parábola de um juiz iníquo. Esse juiz, então, sendo iníquo, ele ouviu uma viúva que bateu na porta dele, bateu dia e noite batendo na porta, pedindo para ele atender aquela viúva, até que ele se irou contra aquela viúva, e aquela viúva estava lhe perturbando demais, e ele, para ficar livre daquela viúva, ele resolveu atendê-la. E Jesus faz essa comparação: se aquela mulher foi atendida por aquele juiz iníquo, mau, perverso, imagine Deus. Se você bate na porta, se você clama a Deus, você clama com insistência, que se Ele, mesmo que Ele esteja demorando te ouvir, Ele está te ouvindo e Ele vai te atender no momento certo. Se aquele juiz mau atendeu, Deus é bom, Ele vai te atender. E aí mais na frente ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará as pessoas agradando a Deus na terra? Em outra parte a Bíblia vai dizer: se o Senhor não abreviar aqueles dias, ninguém se salvará. Irmão, isso aqui é muito sério, isso é me preocupado muito, porque se você não estiver firme na fé, se você não estiver realmente se alimentando, porque a fé, ela é alimentada, a fé tem fases, a fé tem grau, porque a fé, ela vem, uma fé que é dada por Deus, uma fé de salvação, e a fé, ela é alimentada e ela é acrescida. E a Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus, então a fé é aguçada e aumentada. Agora imagine você, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, em que a Bíblia Sagrada, os Estados Unidos gostam muito de pesquisa, a Bíblia Sagrada, no meio dos evangélicos, no meio dos jovens, dos adolescentes, e até dos adultos, é um livro dos menos lidos. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se a fé vem por você ter o contato na palavra de Deus, se nós tivermos perdido o contato, o que vai ser da nossa fé? Você pode perdê-la, você pode ser ludibriado, enganado pelos enganadores da vida que estão por aí, cheios de conhecimentos em nome de Deus, e mentiras, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aqui, ó, Gospel Prime, o Prime é um site de notícia cristã que diz aqui: a Fundação Ateísta cria grupo de apoio para pastores que perderam a fé. Os ateus. Grupo de ateus cria uma fundação para receber pastores e padres que perderam a fé, ou seja, se tornaram ateu também. Notícia aqui, ó. O grupo começou em março, desde o ano desse ano, março
não tem aqui o ano, 52 membros já, começou com 52 membros, já tem 100 membros, foi agora, começou há pouco tempo, quase 100 membros. O objetivo é reunir todos os clérigos, como pastores, padres, rabinos e outros líderes religiosos, que escolheram abandonar a fé. Por que uma pessoa abandona a fé? Porque ela deixou de alimentá-la. Por que uma pessoa abandona a fé? Porque ela deixou de orar. Nós estamos vivendo uma geração que menos ora, uma geração que desde os tempos de Jesus, é a geração que menos ora, é a geração que nós estamos vivendo, menos tempo passa com Deus, a sós, em oração. Como é que essa fé, ela vai ser aguçada, ela vai ser trabalhada, ela vai ser vivificada, se nós não estamos alimentando ela? Percebe o quanto isso é importante, o quanto é perigoso? Então, se essa palavra é uma palavra de administração para você, aceita com humildade, e pensa nisso, querido irmão, por favor. Pensa nisso, por favor, porque não é brincadeira. As doutrinas que são ensinadas pelos mestres demônios são fortes, e se você não tiver fé arraigada, estruturada, é perigoso. Paulo disse: eu guardei a fé. Por que guarda? Porque precisa de ser protegida. Ele disse: eu terminei minha carreira e guardei a fé. Durante o meu tempo todinho, eu comecei aqui, terminei aqui, fiz todo o trajeto que Deus havia colocado para eu fazer, porque eu me entreguei para Deus e deixei Ele me dirigir. E a missão eu cumpri toda ela, cabalmente. Eu guardei a fé, eu não perdi em momento nenhum. Eu levei 50, 40 chibatadas no tronco por algumas vezes. Fui apedrejado, me jogaram de cima de um penhasco, Paulo dizendo. Fui preso injustamente, mas eu guardei a fé. Por que Paulo conseguiu guardar a fé? Porque ele alimentava essa fé e cuidava dela com carinho. Nós precisamos de fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Vamos para frente aqui então. Aqui também são dados que eu havia falado, mas aqui está com mais detalhe. Apenas 9% dos jovens da geração Z, vocês que são jovens da geração Z, vocês sabem de quantos anos vai esse jovem da geração Z? De quanto a quanto, quem sabe aí? Pois é, vai de quantos anos? De 20, de 18 a 20, 30 e pouco? Do ano de 96. Então, quem é do ano de 96? De geração Z. Olha o que está dizendo. Apenas 9% dos jovens da geração Z estão centrados na Bíblia. Isso aqui é muito sério. Passos, obrigado, meu querido. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Nós precisamos queimar os nossos cabelos, os nossos neurônios com isso aqui. Precisamos queimar. Porque é muito sério. 9% dos jovens da geração Z estão centrados na Bíblia. 9% apenas estão centrados, apenas 9% estão centrados na palavra de Deus. E o resto está fazendo o quê? Mas não pensa que é só geração Z, não. A geração Y, né? O pessoal mais velho, parece que a geração Y também. A porcentagem é muito baixa daqueles que estão centrados na palavra de Deus. Guardar a fé é oração, leitura bíblica sistematizada. Guardar a fé é se envolver com Deus. O crente tem que ser cheio do Espírito Santo, senão ele não dá conta. Eu te garanto nisso. Ninguém consegue servir a Deus sem ser cheio do Espírito. Senão a gente vive de experiências. A gente vive dos nossos conhecimentos. A gente vive daquilo que nós adquirimos. A gente vive das nossas experiências, da nossa capacidade humana. Nós precisamos de ser cheio do Espírito Santo para sair só daquilo que nós temos como experiência. Como diz Romanos 12, mudar a mente, renovar com a renovação do nosso entendimento, crescer a cada dia, melhorar a cada dia. Precisamos disso, senão nós corremos um risco de perder a fé. Por quê? Por causa da doutrina de demônios. É muito bem feito, irmãos, viu? É muito bem arquitetado as doutrinas de demônios. Nós temos aqui, por exemplo, o rei Manassés, lá no Antigo Testamento, que foi um rei que se tornou apóstata,
O rei Manassés era do reino de Judá do sul, filho de Ezequias. Olha só que coisa, filho de Ezequias. Queimou o próprio filho aos deuses pagãos. Está lá em 2 Reis capítulo 21, versículo 6. Um rei que veio da descendência de Davi, e agora ele se apostata de uma forma tão terrível, a queda foi tão grande, que ele pega o filho e oferece em sacrifício, queima o filho aos deuses pagãos. Olha que absurdo. Quando a pessoa perde a fé, ela faz coisas absurdas, irmãos. Preste atenção nisso aqui, que é muito interessante. Nós vamos encontrar também Acás, o rei Acás, que foi um rei também do Antigo Testamento, do reino do sul de Judá. O rei Acás, ele foi o pai de Ezequias. Quer dizer que então, Manassés foi neto de Acás. Não seguiu os caminhos do seu pai, mas seguiu do seu avô. Porque o rei Acás, ele se apostatou também na fé. A Bíblia vai dizer lá em 2 Reis, capítulo 16, versículo 2 ao 3, diz assim, que Acás, ele ofereceu o seu filho em sacrifício aos deuses pagãos. Olha o absurdo que esse rei comete, sendo um rei de descendência de Davi, de um Deus que tirou o povo do Egito e bateu pesado contra a idolatria e contra o sacrifício, que baniu os amorreus, os filisteus e todos os zeus, por causa da vida que eles levavam, vida pagã, da idolatria. Deus baniu e deu a terra para eles, para Israel. De repente o descendente apostata da fé. Por que ele fez isso? Você pode olhar que ele começou com pouco e não guardou a fé. Então a fé precisa ser guardada, a fé precisa ser guardada. E outra coisa, apostasia, que é um sinal do retorno do Senhor. Se você olhar as apostasias que já aconteceram no passado, elas são precedidas de juízo. Porque por causa da apostasia, então Deus mandou juízo sobre o reino do norte e o reino do sul. A conta vem. A apostasia que estamos vivendo no presente, e ela cada dia vai aumentar de acordo com o que a palavra diz, vai vir consequência, porque é bíblico. Por isso eu digo que esse é um dos sinais do retorno da vinda do Senhor. Nós precisamos saber, para que nós possamos, irmãos, sabe o que? Nos preparar. Nós estamos tão envolvidos, não é? Fica de pé, por favor. Nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas. Nós estamos tão envolvidos com os nossos ideais, com os nossos projetos, com nossos planos, que nós estamos correndo o risco de esquecermos do que é mais importante na nossa vida, que é a nossa vida espiritual. As coisas daqui da terra, elas vão se acabar, não é? As coisas aqui, elas são passageiras. Quando o Senhor Jesus fala em Lucas, no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, sobre essa parábola, ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vem achar a fé na terra, isso deve nos preocupar. Porque se nós não tivermos cuidado, nós não estamos fora desse contexto. Nós não estamos fora, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja que perdeu a fé há muito tempo. Está pela experiência, pela uma vida, pelo automático. Está na igreja porque ela já acostumou. Nós precisamos estar na igreja, mas com uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito. É isso que Deus quer da gente, senão a sua fé não vai ser guardada. Você acha que está fazendo a obra de Deus, está fazendo a sua. Por isso o Senhor vai dizer para aquela filha que está do lado direito, diz assim, vocês, que do lado esquerdo, diz assim, a vocês, pode ir para o fogo eterno. Senhor, mas como que nós vamos para o fogo eterno? Nós somos pastores, nós somos evangélicos, Senhor. Eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas no teu nome. Jesus disse, eu não conheço vocês. Vocês não faziam a minha obra, vocês faziam a de vocês. Vocês não faziam a minha obra, vocês faziam a de vocês, achando que estavam fazendo a minha. O crente tem que ser cheio do poder, irmãos, cheio do Espírito. Não tem conversa, irmãos. Sem o Espírito nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nós somos oco, sem vida. Crente tem que ser cheio do Espírito de Deus. Apenas no Espírito ouvimos a voz de Deus. Nós não conseguiremos receber Deus
como Ele é. Ninguém consegue, Deus não cabe como Ele é dentro de nós, então Ele mandou o Espírito. O Espírito Santo é o poder de Deus, é a presença de Deus, é o agente dos milagres, é o agente dos dons. O Espírito Santo é que move na vida do cristão, na vida do crente, te convence da sua vida, te convence da forma que você está vivendo. Não precisa ficar no teu pé te dizendo isso está errado, isso não pode, isso não pode. Não, a palavra de Deus é dita e o Espírito fala com você. Por isso essa igreja é uma igreja inclusiva sim. Qualquer pessoa pode entrar aqui, pode ficar. Porque quando o Espírito toca nela, através da palavra, ela é transformada, é mudada. Por quê? Porque ela sente, o Espírito vai lhe convencendo. Você não deve andar assim, filho, eu quero que você ande dessa forma. E você vai sendo transformado, vai sendo mudado. Oh. Se não formos cheios do Espírito, estamos correndo um risco forte, irmãos. Por causa dos doutrinadores, que são muito intelectuais. Olha o que a palavra de Deus diz, aqui eu termino. No versículo 1 ele fala do dever de orar, aqui ó, o dever de orar sempre para não desfalecer, do texto lido, devemos orar para não desfalecer. Se nós não orarmos, nós corremos um risco de desfalecer. Tem muitos pastores que se mataram, tiraram a sua vida porque desfaleceu, porque não guardou a fé. Eu não estou querendo ser duro aqui, irmãos, não é isso. É porque é um perigo muito grande se não guardarmos a fé, e você pode ser o maior teólogo dessa terra. Porque as igrejas que estão sendo consideradas como igrejas inclusivas, depois você faz um apanhado para você ver, são igrejas fundadas por pastores que foram teólogos, que vieram da Assembleia de Deus, e se casou com outro homem e abriu uma igreja para ele. Isso aqui é muito sério, meu querido. Isso aqui é muito sério, meu querido irmão. E nós temos que levar a coisa com seriedade, levar sempre entendendo que nós somos nada, nós não somos nada, que Deus é que é tudo em nós, que o Espírito Santo é que nos move, é que nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. E Hebreus, para terminar aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa crer nisso, de que a bondade de Deus, de que a grandeza de Deus, de que as promessas de Deus, elas vão se cumprir, e você deve crer nisso. E para você não perder essa fé, você não perder esse ânimo, você precisa de alimentar essa fé. Glória a Deus, você precisa de alimentar essa fé. Olha o que Romanos capítulo 11, versículo 22, 23, 22 diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, para os que apostataram da fé, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nesta bondade, do contrário, tu também será cortado. É sério isso aqui, irmãos, isso é a palavra de Deus. Precisamos pensar nessas coisas, precisamos analisar, fazer um retrospecto, nos dar uma nota, como que nós estamos sendo. Precisamos pensar nisso, querido irmão. Essa palavra de exortação pode ser amarga agora para você, pode estar descendo o seu ventre espiritual atravessado, mas ela vai te fazer bem amanhã, depois e depois, porque nós somos seres que somos passivos de sermos admoestados. Às vezes eu vou indo bem aqui, ó, caminhando para um buraco, e estou vendo o buraco, mas não estou conseguindo entender que aquele buraco pode me destruir, estou andando, e de repente alguém chega, me dá uma, e eu acordo e falo, rapaz, é mesmo, é o buraco, eu não estava vendo. Foi exortativa, talvez naquele momento você não acha bom, mas depois isso te livrou de cair num buraco, quebrar uma perna, quebrar um braço, quebrar o pescoço e coisas piores. Quem está entendendo, diga amém. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero chamar aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Eu quero chamar aqui na frente, você que quer receber uma oração, eu vou dizer uma oração específica. Você quer receber uma oração específica e quer receber unção. Eu vou ungir você, vou higienizar minha mão com álcool, vou te ungir, vou higienizar de novo a mão com álcool, vou ungir a outra pessoa, vou higienizar com álcool e vou ungir outra pessoa. Fica tranquilo.
eu quero te chamar aqui na frente, para você ser fortalecido, fortalecida. Venha lá, Rani e família, eu quero ungir vocês aqui. Venha, você que quer, Lahane e o esposo, a filha, venha que eu quero ungir vocês. Então você vem, eu quero que o irmão, fica que me ajuda aqui, Pablo, por gentileza, a organizar aqui. Bota uma fila assim, distanciando mais ou menos meio metro de um para o outro, assim, ó, um do lado do outro aqui, e depois uma fila lá atrás. Chama a irmã Rosa mais para lá, Pablo, irmã Rosa. Aí vai a irmã Eliane mais para cá, glória a Deus. Deixa de forma que dê para mim passar entre vocês aí, tá? Aí lá, certo? Aí, organiza aqui para mim. Se tiver como ir para ali também, pode ir para ali também. Irmão Jair, vai para aquele lado. Irmã Josiane, fica de cá. A senhora vai vir também, só pode ficar bem aí, em nome do Senhor Jesus. Isso, você vai me ajudando aqui. Amém, meus irmãos? Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. A Bíblia, ela deixa claro, isso aqui não é coisa invenção minha, tá? Não é invenção minha. A Bíblia deixa claro que a unção, ela é importante. A ministração por imposição é importante. Deus ouve só assim, não. Você pode estar na sua casa e a oração feita aqui, lá na sua casa, ser curado. Nós temos base bíblica para isso. Mas o fato de ungir, eu vou até pedir os obreiros para me ajudar, porque é muita gente. Vocês me ajudam? Passa. Vai ficar mais difícil aí? Irmão, passo, unge e o irmão Jamildo vai passando. Você tem como? Vai ter que ser rápido para passar o álcool, né? Tá, então me ajuda aí, o irmão Jamildo, o irmão passa. Então, irmãos, isso aqui é algo muito importante. Isso aqui não é invenção nossa, é invenção minha. Isso aqui é importante. A unção, tá? O toque, a ministração, tá? É muito importante. É um ato de fé também, tá? Isso aqui é um ato de fé. Amém? Outra coisa, deixa eu falar aqui para os irmãos. Muitas vezes, você ministra sobre a vida de alguém, isso já aconteceu aqui. E muitas vezes eu sei, muitas vezes eu não sei. Tá certo? Tocar na pessoa e a pessoa sentir uma energia, que é o poder de Deus. Isso acontece. Teve um irmão aqui que eu fiz uma oração por ele e toquei nele, ele quase não dorme de noite, pegando fogo, aquele poder de Deus, passou a noite quase toda. Entende? Então isso é muito importante, tá? Isso aqui não é heresia, ok? A unção é importante, você vai encontrar no Novo Testamento, os irmãos sendo ungidos e as pessoas sendo curadas. Não é a unção que cura, é a oração da fé. Se eu ungir o irmão, ungir os irmãos, mas não tem uma vida de fé, de oração, isso também não vai ter sentido, porque a unção, ela não cura ninguém, a unção não faz milagre. O que faz milagre é a oração no poder de Deus. A Bíblia diz que as nossas orações, elas não são poderosas, elas são poderosas em Deus. Eu oro, mas ela é poderosa em Deus, para desfazer obras de Satanás. Amém, meus irmãos? Contar mais uma para vocês. Tinha um irmão que ia viajar, lá no Jardim Olímpico. Aí ele veio conversar comigo e falou: pastor, eu vou viajar amanhã. Só que ontem eu fui num culto e um pastor me revelou, dizendo que vai ter um roubo no ônibus, e aí disse para eu não fazer a viagem. O que o senhor acha? Eu falei: não, vamos fazer vista grossa disso, mas eu vou orar por você, pedindo a Deus para cortar esse laço, para quebrar esse laço. Você precisa fazer essa viagem? Preciso. O senhor tem que ir essa viagem? Tem. Então nós vamos orar para Deus quebrar esse laço, para que você faça uma boa viagem. Oramos, repreendemos, ele fez a viagem. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram lá na Bahia, o carro foi metralhado por bandido, e o motorista do ônibus só esquivando até que chegou num posto. Esse irmão já morreu, já faleceu. O Wilson conheceu ele. Ele e a esposa faleceram. Está entendendo, meus irmãos? Então isso é muito importante, ok? Isso é muito importante. Eu não fiz vista grossa do que ele tinha ouvido desse pastor, não sei nem que pastor que era. Eu acredito que Deus revela as coisas, mas a gente tem que ter cuidado, muito cuidado mesmo, porque tem muita gente falando de revelação que não aconteceu, são coisas da mente delas, são coisas da cabeça delas. Temos que ter muito cuidado. Mas isso aconteceu, foi uma experiência para mim, porque na hora que ele me falou eu quis desacreditar. Mas Deus, através do Espírito Santo, me levou por esse caminho de orar por ele e repreender aquele laço. E os ladrões não conseguiram pegar o ônibus, né? E atirou no ônibus, mas ninguém foi ferido, graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus cortou aquele laço lá. Amém, meus irmãos? Então nós vamos começar a fazer essa oração agora em nome do Senhor Jesus. Pablo. Aí eu vou fazer o seguinte, irmão.
Você vai. Esse aqui dá. Então é o seguinte, meus irmãos, olha, o irmão Passos, o senhor vem pela outra fila, o irmão Jamilton vem por essa fila, eu vou por aqui e a gente vai até se encontrar aí, tá bom? Lá atrás também, para ungir também. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer isso aí agora. Estenda as mãos para cá, os irmãos que estão aí, meus queridos. Em nome de Jesus, eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Passou aqui já, irmão Jamilton? Passou por aqui já. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te unjo agora em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar os teus filhos aqui agora, Pai Santo, Pai querido. Nós repreendemos todo laço, Senhor, todo embaraço, toda seta inflamada do mal, do inimigo. Nós proibimos de agir na vida dessas pessoas, Pai Santo. Nós repreendemos todo laço, seja quebrado agora em nome de Jesus. Seja cortado agora em nome de Jesus. Repreendo toda e qualquer ação de espíritos imundos nessa mente, nesse coração, toda e qualquer ação de espíritos imundos a fim de trazer destruição para esta vida, acidente, eu repreendo agora em nome de Jesus. Cai por terra todo o mal em nome de Jesus. Toda e qualquer ação de espíritos imundos, opressores, eu os proíbo de agir agora em nome de Jesus. Agora! Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor proteja essa mente, proteja esse coração, fortaleça essa vida, fortaleça essa pessoa, Pai, esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Guarda esta família, guarda esta casa, Senhor, dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, em nome de Jesus eu te peço aqui agora. Senhor, eu quero liberar, Senhor, uma oração de fé, por aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que as enfermidades se retirem agora, que as enfermidades saiam agora desse corpo, dessa vida, daqueles que aqui estão, daqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Enfermidade eu te repreendo, seja tu no corpo físico, seja tu espiritual, eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção, que a tua proteção divina esteja sobre esta família, esteja sobre esta casa, esteja sobre esse lar, esteja sobre essa criança, sobre esse adolescente, sobre esse jovem, sobre esse ancião, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe, pode assentar.